A velha cega foi expulsa de casa. Ninguém imaginava que ela era na verdade. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Filho, onde você está? A voz de Dona Helena soou suavemente na escuridão. O quartinho continha apenas uma cama velha, um cobertor fino repousava sobre seu corpo magro. O inverno em Curitiba fazia o vento passar pelas frestas da janela, fazendo-a estremecer. Seus olhos, cegos há muito tempo, já não distinguiam mais o dia da noite. Apenas o tic-tac do relógio denunciava o passar frio e silencioso do tempo. Miguel. Camila, vocês estão aí? Ela chamou novamente, a mão tremendo ligeiramente enquanto tateava a cadeira de madeira ao lado da cama. Ninguém respondeu. O vento assobiou mais forte e ela começou a tossir convulsivamente. Uma voz surgiu do lado de fora, baixa, mas suficiente para fazê-la parar. Helena, sou eu, Lúcia. Trouxe um pouco de pão para a senhora. A porta se abriu, e uma luz fraca do corredor invadiu o quarto. Lúcia a vizinha, uma mulher de pouco mais de 60 anos, usando um roupão cinza e carregando uma cesta de pães entrou e suspirou ao ver Dona Helena. De novo ninguém veio cuidar da senhora? A senhora comeu alguma coisa hoje? Eu pensei que a Camila tivesse ido à feira, mas talvez ela esteja dormindo. Eu não sei, minha irmã. Desde ontem não ouço a voz da menina. Lúcia pousou a cesta, aproximou-se da cama e segurou a mão de Helena. Helena, a senhora não se lembra? A Camila não mora mais aqui há quase um ano. Não, impossível. Ontem mesmo ela trouxe sopa quente para mim. Fui eu, Helena, disse Lúcia com delicadeza. Fui eu quem trouxe a sopa. A senhora imaginou que era Camila. Não, não. Eu ouvi a voz dela, ouvi ela rindo. Ela disse para eu não me preocupar. Lúcia ficou em silêncio, os olhos marejados. Ela olhou ao redor do quarto vazio, frio. No canto, um rádio antigo coberto de poeira, há muito tempo sem funcionar. Na parede, uma foto de família desbotada, de Helena sentada entre os dois filhos Miguel, o mais velho, e Camila, a caçula. Helena, Lúcia apertou a mão da amiga, a senhora precisa lembrar. A Camila foi trabalhar em Recife e sofreu um acidente. A senhora chorou por uma semana. Eu fiquei do seu lado. Eu não lembro mais. E o Miguel? Ele veio? Ele tem vindo? Lúcia suspirou, hesitante. Miguel veio sim. Mas, com pouca frequência. Faz tempo que não o vejo por aqui. O Miguel sempre foi o filho mais dedicado. Ele prometeu nunca me deixar sozinha. Pegou na minha mão e disse, mamãe, não tenha medo. Eu estou aqui. A senhora lembra? Lembro. Mas agora, Lúcia não conseguiu completar. Helena apertou a mão de Lúcia com mais força, os olhos cegos voltados para o vazio. Por que a senhora acha que meus filhos me abandonaram? Será que eu fiz algo errado? Não, Helena. A senhora foi uma mãe maravilhosa. Mas, as pessoas mudam quando crescem. Alguns se esquecem de onde vieram. Lá fora, começou a chuviscar. A voz de Helena ficou mais baixa, como se falasse sozinha. Quando era pequeno, o Miguel vivia doente. Eu passava noites em claro, esfregando óleo no peito dele, preparando leite morno, minando ele no colo. A Camila era arteira, vivia se machucando, e toda vez voltava correndo para me abraçar chorando. Naqueles dias, mesmo na pobreza, eu era feliz. Cada risada dos meus filhos era um raio de sol na minha vida. Lúcia limpou as lágrimas, tentando manter a voz firme. Eu lembro. A senhora me contava tudo isso. O Miguel era ótimo nos estudos, e a Camila dançava lindamente. Helena, a voz de Lúcia vacilou. Acho que chegou a hora da senhora ter alguém para cuidar de verdade. A senhora não pode continuar assim, sozinha. Eu conheço um lugar, o Asilo Santa Maria, nos arredores. Eles têm ótimos enfermeiros, bons médicos. Posso levar a senhora para lá? Não. Helena balançou a cabeça suavemente.
Não preciso de mais ninguém. Só preciso dos meus filhos. Mas viver assim é perigoso. Uma mulher cega, idosa, doente. Não dá para viver sozinha para sempre. Helena. A senhora nem sabe mais que dia é hoje. Nem consegue distinguir o dia da noite. A senhora está sendo esquecida. Pelo próprio filho. Não diga isso, a voz de Helena tremia. Lúcia sentou-se à beira da cama, com o olhar decidido. Então vou ligar para o Miguel. Quero falar com ele pessoalmente. Não, por favor, não ligue. Se ele não vem, deve ter os motivos dele. Eu não aguento ser rejeitada mais uma vez. Naquele momento, o telefone da cozinha tocou, o som antigo do aparelho fixo fez ambas se sobressaltarem. Lúcia se levantou. Vou atender. Ela saiu correndo, deixando Helena sozinha e atônita. Pouco depois, Lúcia voltou, o rosto sombrio. Era o Miguel. Ele ligou. Helena sentou-se de repente, as mãos tremendo. Ele disse o quê? Lúcia ficou em silêncio por um momento, então respondeu. Ele disse. Eu já cumpri com a minha obrigação. Minha mãe não faz mais parte da minha vida. Não me liguem mais. Não pode ser. O Miguel nunca diria isso. Me desculpe, Helena. Eu insisti, disse que a senhora está fraca, muito sozinha. Mas ele não mudou uma palavra. Ele desligou. O silêncio invadiu o quarto. A chuva lá fora engrossava, o vento entrava pelas frestas, fazendo a cortina tremer. Helena ficou imóvel, os olhos turvos voltados ao vazio. Lúcia, a voz dela parecia despedaçada. Eu não tenho mais ninguém, né? Lúcia se aproximou e a abraçou. Eu estou aqui. Não vou deixar a senhora sozinha. Por que o Miguel fez isso? Ele era tudo para mim. Vendi até minha aliança de casamento para pagar a faculdade dele. Trabalhei lavando pratos, catando latinhas. A senhora lembra quando sofri aquele acidente indo trabalhar de madrugada de bicicleta? Lembro. Fui eu quem levou a senhora ao hospital. Helena, eu não sei por que o Miguel mudou tanto. Meu filho esqueceu da própria mãe. A voz dela se quebrou em soluços. Lúcia ficou ao lado, segurando sua mão sem soltar. Naquele instante, o quarto só conhecia o som do choro abafado, do vento assoviando na janela e da chuva batendo no telhado de zinco. Lúcia, a senhora acha que, se a Camila estivesse viva, ela me abandonaria também? Não. A Camila amava muito a senhora. Ela me disse uma vez, e não importa para onde eu vá, meu coração sempre estará em casa, com a mamãe. Helena esboçou um sorriso pálido, as lágrimas escorrendo dos olhos cegos. Se eu pudesse vê-la mais uma vez, só uma vez. Lúcia a abraçou, acariciando seus ombros. Eu estou aqui. Fico com a senhora até quando a senhora precisar de mim. Um tempo depois, Helena perguntou baixinho. A senhora pode me contar como foi a última vez que a Camila sorriu? Eu esqueci. Lúcia assentiu. Claro. Foi naquela vez que a gente assou biscoitos pro Natal. A Camila derrubou farinha no rosto inteiro, e depois ficou brincando com a senhora. Miguel, você está ouvindo a mamãe? A voz de Helena ecoou suavemente no quarto silencioso. Pare de dizer meu nome, respondeu Miguel, frio, da cozinha. Lúcia, parada no corredor, apertava a mão de Helena, tentando conter a indignação. Miguel, o que foi que você acabou de dizer? Perguntou com firmeza. Sua mãe está muito fraca. Você não pode falar assim com ela. Miguel se virou, o rosto sem expressão. Dona Lúcia, isso é assunto da minha família. Por favor, não se intrometa. Helena é minha amiga. Eu tenho o direito de falar. Lúcia respondeu, firme. Você vai mesmo abandonar sua mãe? Minha mãe tem um asilo para ir. Ela não pode mais viver aqui. Eu tenho esposa, filho pequeno. Minha mãe não faz mais parte da minha vida.
Helena ficou em silêncio, as mãos tremendo. Miguel, filho, o que você acabou de dizer? Miguel desviou o olhar. Mamãe já não está mais lúcida. Ela não lembra do que aconteceu. Ela imagina coisas. Ela precisa de cuidado profissional, não de ficar aqui. Você está me expulsando de casa? Sussurrou a mãe. Ninguém está expulsando ninguém. É a melhor decisão para todos. Miguel virou o rosto, a voz embargada. Lúcia se aproximou e se colocou entre ele e Helena. Você tem noção de tudo que essa mulher fez por você? Quando seu pai morreu, quem foi que sustentou você e sua irmã? Quem passou fome para você estudar? E agora você joga sua mãe na rua como se fosse lixo? A senhora não entende. A gente tentou. Mas minha mãe está cada vez mais confusa. Ela fala da Camila todo dia. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela é sua mãe. Lúcia gritou com raiva. Minha mãe virou um fardo, respondeu Miguel, friamente, olhando nos olhos dela. Helena soltou um gemido, como se tivesse sido apunhalada. Miguel, você acabou de chamar sua mãe de fardo? Lúcia balançou a cabeça, chorando. Você vai se arrepender disso pro resto da vida. Não. Miguel disse baixinho: hoje já me arrependi demais por não ter escolhido minha própria vida antes. Do lado de fora, o vento uivava. A janela se escancarou. A cortina branca balançava com força na ventania gelada. Helena apertou as mãos, como se quisesse segurar algo que estava escapando de seus dedos. Miguel, a senhora deu um passo trêmulo em direção ao filho. Ou você se lembra? Quando tinha 4 anos, tinha medo de trovão. Corria para o colo da mamãe, chorando sem parar. Eu te abraçava e cantava até você dormir. Você me chamava de anjo. Mãe. Miguel franziu a testa e deu um passo para trás. Isso é passado. Sem o passado, você não existiria hoje. Mãe, estou cansado. Já conversamos sobre isso muitas vezes. A senhora precisa ir amanhã. Virá um carro para levá-la ao asilo. Você não pode me deixar lá. Helena gritou em desespero. Você sabe que eu tenho medo do escuro, medo de estranhos. Eu vou morrer lá. Eu não tenho outra escolha. Miguel se virou. Então você escolhe a sua vida e eu? Eu sou lixo? Helena chorava sem conseguir formar palavras. Lúcia se virou para Helena, abraçando-a. Não chore mais, Helena. A senhora tem a mim. Eu não vou deixar a senhora sozinha. Miguel. Lúcia olhou para ele, os olhos vermelhos. Esta é a casa da sua mãe. Ela te deu a luz nesse quarto, te criou com leite, suor e amor. Ela tem o direito de viver aqui até o fim. Quem tem direito é o proprietário da casa. E agora, a casa é minha. Helena assinou os papéis de transferência porque confiava em você, não para você virar as costas desse jeito. Ela assinou. Legalmente é assim. Miguel respondeu friamente. Helena ofegou. Miguel, você me enganou. Não foi engano. Fiz o que era certo. A senhora não pode mais se cuidar sozinha. No asilo será melhor. Lúcia gritou. Não é para o bem dela. É para você se livrar dela e viver em paz com sua esposa e filhos. Você é egoísta. Miguel ficou em silêncio por um momento e depois respondeu calmamente: E se isso é egoísmo, então eu aceito. Por um longo tempo, ninguém disse nada. Helena parecia sem alma. Ela caminhou lentamente até a porta da frente, as mãos tateando. Ela murmurou: Não precisa de carro. Não precisa me levar a lugar nenhum. Eu vou agora. Helena. Não. Lúcia assegurou firme. Me deixe ir, dona Lúcia. Meu filho não quer mais me ver. Helena, lá fora está chovendo muito, ventando forte. A senhora vai aonde? A senhora não enxerga nada. Meu coração dói mais do que chuva ou vento. Miguel se virou e não disse nada. Lúcia olhou para ele com ódio nos olhos.
Helena, eu vou com a senhora. Não vou deixar a senhora andar sozinha. Não, fique. Eu já perdi minha filha, agora perco meu filho também, talvez seja a vontade de Deus. Ele não merece ser seu filho. Helena se virou e assentiu levemente, eu sei. Mas o coração de mãe nunca aceita isso. Lúcia abraçou Helena e tirou o próprio chale para enrolar nos ombros da senhora. Pegue isto. A senhora está tremendo. Dona Helena saiu da casa onde viveu quase 40 anos. Cada passo rasgava seu peito. A chuva caía em seus cabelos, cada gota gelando sua pele. Ela não levou nada consigo, nem casaco, nem bengala. Só memórias e uma dor sem nome. Lúcia caminhava atrás dela, segurando um guarda-chuva sobre ambas. Olhou para trás, para casa, os olhos cheios de raiva. Que Deus faça ele, um dia, se ajoelhar pedindo perdão. Lúcia murmurou. Miguel, Helena virou a cabeça, a voz como vento fraco. Ou se algum dia você sentir falta da mamãe, já será tarde demais. A porta se fechou atrás delas, como encerrando uma vida. Miguel ficou parado no escuro, sem dizer uma palavra, sem derramar uma lágrima. Helena, segure firme na minha mão. Está chovendo e o chão escorregadio. Dona Lúcia, onde estamos? Que lugar é este? Acabamos de sair da rua Santa Clara. Agora estamos andando pela avenida principal. A senhora se lembra desse caminho? Não, só ouço os carros e cheiro de terra molhada. Vamos procurar abrigo. Não deixarei a senhora vagar na chuva desse jeito. Helena. A senhora me ouve? Ouço, mas não sei para onde estou indo. Sinto como se eu não existisse mais. Não diga isso. A senhora tem a mim. Eu ainda estou aqui. Vamos para minha casa. Vou fazer uma sopa quente para a senhora. Mas eu não sou mais nada para ninguém. A senhora entende o que é ser expulsa por seu próprio sangue? Me sinto como um objeto velho jogado na rua. Helena, eu não consigo entender tudo, mas eu vejo, e isso me dói. Aquele dia, quando Miguel aprendeu a andar de bicicleta, ele caiu várias vezes. Eu corri até ele, o levantei, ele me abraçou chorando. Disse, eu te amo mais que tudo no mundo. Dona Lúcia, meu filho me amava de verdade. Ele amava, Helena. Mas o coração das pessoas muda. Eu não sei por que Miguel se tornou assim. A senhora acha que fiz algo errado? Eu brigava demais com ele? Obriguei ele a estudar demais? Não, a senhora é a mãe mais dedicada que conheço. Quem mudou foi ele, não a senhora. O frio dentro de mim é pior que o vento lá fora. Já estamos chegando. Falta pouco. Não quero incomodar a senhora. Só preciso de um banco de pedra. Posso me sentar lá. Posso ficar ali até não sentir mais nada. Helena, a senhora acha que eu deixaria isso acontecer? A senhora é minha amiga. Eu nunca viraria as costas para a senhora. Dona Lúcia, a senhora já se sentiu invisível? Eu passo pelo parque, ninguém me vê. Fico no mercado, ninguém pergunta se preciso de ajuda. Sento numa calçada e me evitam como lixo. Meu coração se parte ouvindo isso. Um dia, uma criança me viu e disse à mãe: mamãe, aquela mulher não tem olhos. A mãe ficou em silêncio e puxou o filho embora. O coração das pessoas virou pedra, Helena. Antes, eu sonhava que, quando ficasse velha, teria netos ao meu redor. Contaria histórias, ensinaria a fazer bolos, cantaria para eles dormirem. Um sonho lindo, mas nem todos têm essa sorte. Hoje, toda noite eu ouço o vento, os ratos na cozinha, meu próprio coração batendo. Me pergunto, estou viva ou apenas esperando a morte? Não diga isso. O esquecimento não dói tanto quanto o jeito como ele invade cada dia da minha vida. Chegamos. Esta é minha casa. Me dê a mão para subir os degraus. Sinto o cheiro de jasmim. A senhora ainda cultiva no jardim? Sim,
A senhora se lembra? Esse cheiro me lembra a casa antiga antes de Miguel reformar, antes de vender o jardim. Entre, vou buscar uma toalha para secar a senhora. Ainda tem aquele rádio velho? Aquele que ouvíamos o programa à noite. Sim, ainda guardo. Mas hoje ninguém escuta comigo. Temos uma a outra. Isso é tudo o que posso me agarrar. Tome, beba um pouco de chá de gengibre para esquentar. Dona Lúcia, me desculpe por incomodar a senhora. Helena, se disser isso de novo, eu fico brava. Amizade não é para pedir desculpas. Às vezes, sonho com a Camila. Ela me leva por um campo de arroz, sorri e diz: mamãe, aqui ninguém abandona a senhora. Eu acordo e choro. Talvez Camila nunca tenha deixado a senhora. Se eu morrer, pode me enterrar perto do meu marido? Não quero ser cremada. Quero descansar ao lado dele. Helena. Não fale de morte. A senhora está viva, e vai continuar viva comigo. A senhora não entende? Eu sou invisível. Sem nome, sem família, sem endereço. A senhora é Helena. Uma mãe. Uma amiga. Parte da minha vida. Às vezes, só queria ouvir alguém me chamar só uma vez e mamãe. A senhora vai ouvir de novo. Eu acredito nisso. Helena, quer dormir no meu quarto? A cama é grande. Já me acostumei com o chão. Mas se a senhora me der um cantinho perto da janela, é o suficiente. A janela dá para o leste. Toda manhã entra uma luz suave. Vai ser agradável. Obrigada por ainda me ver como um ser humano. A senhora não é só um ser humano. É um coração que sofreu demais. Amanhã pode me levar para passear no parque? Claro. Vou levar pão e água. Vamos ouvir os pássaros e lembrar do passado. Dona Lúcia. O que foi? Se Camila ainda estivesse viva, o que acha que ela diria para mim? Ela diria: mamãe, me desculpe por não ter conseguido te proteger da frieza do meu irmão. Mas eu ainda te amo, e continuo te acompanhando todos os dias. A senhora fala como se fosse ela. Porque eu escuto isso do seu coração. Tenho medo da noite. Não tem problema. Vou dormir do lado de fora da porta. Só chamar e eu venho. Ouço o vento, parece a Camila cantando. Talvez seja mesmo. Acredite nisso. Helena, tenho uma pergunta. Fale. Se um dia a senhora encontrar Miguel de novo, perdoaria ele? Não sei. Sou mãe, mas também sou humana, eu sofro, eu guardo mágoa, mas ainda amo. A senhora é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Helena. Sim. A senhora não está sozinha. Eu prometo. Juro pela minha honra de mulher viúva que não vou deixar a senhora terminar sua vida em silêncio. A senhora acha que meu destino ainda pode mudar? Não sei ao certo. Mas acredito que Deus nunca abandona alguém por completo. Helena, coma mais um pouquinho. Eu fiz mais sopa de feijão. Não, eu não consigo comer mais, não insista. Apenas uma colherada. A senhora precisa manter as forças. Amanhã vamos passear. Talvez amanhã chova. A gente vai mesmo assim. Eu levo o guarda-chuva. Dona Lúcia. O que foi? Eu quero sentar um pouco na varanda. Eu escuto o som dos carros, o vento, me sinto mais aliviada. Claro, eu levo a senhora. Helena, cuidado com o degrau. Pronto, sente-se aqui, vou colocar a cadeira de balanço para a senhora. Obrigada, você é tão boa. Dona Lúcia. Sim. Se um dia eu me for, não fique triste. Já vivi mais do que pensei que viveria. Pare já com essa conversa. Se falar mais uma palavra sobre morte, eu vou ficar brava de verdade. Era só brincadeira. Sentar aqui e ouvir o vento da noite é tão tranquilo. Boa noite.
Dona Lúcia, quem falou isso? Espere um pouco, é um homem. Ele está vindo em nossa direção. Helena? Sou eu, quem é? A senhora não vai se lembrar de mim. Eu sou Rafael. Rafael? Trabalho no Banco Caixa Econômica Federal, aqui perto. Banco? Mas eu nem tenho conta lá. Não vim por causa do banco. Vim por causa da senhora. De mim. O senhor está enganado. Não. A senhora é exatamente quem estou procurando. O senhor conhece a Helena de antes? Lúcia se intrometeu. Só pelos arquivos. Mas tenho motivos para acreditar que Dona Helena não é uma pessoa comum. O que quer dizer com isso? Helena perguntou. Não vim enganar ninguém. Tenho provas. Mas preciso que a senhora escute. Dona Lúcia, ainda está aqui? Estou sim. Pode ficar tranquila. Não vou deixar ninguém tocar na senhora. Obrigada. Rafael, pode explicar melhor? Ela está confusa. Disse Lúcia com firmeza. Claro. Tudo começou com um dossiê antigo que encontrei por acaso no arquivo. Que dossiê? Relacionado a um patrimônio imenso que foi congelado desde 1956, em nome de uma família nobre que desapareceu dos registros. E nesse arquivo estava o nome da senhora. Meu nome? Mas eu sou Helena o quê? Helena Rios Monteiro. Esse é mesmo meu nome. E sua mãe, ela se chamava Ana Maria Monteiro, certo? Sim, como o senhor sabe disso? Porque ela foi proprietária de um terreno de quase 7 hectares na região de Petrópolis. Esse patrimônio ainda não tem herdeiro legal. Eu nunca ouvi minha mãe falar sobre isso. Talvez a senhora não soubesse. Ou alguém fez de tudo para que não soubesse. Rafael, isso tudo é muito estranho, disse Lúcia. Eu sei. Mas eu não sou louco. Estudei isso por 6 meses. Vim aqui depois que confirmei que os dados da dona Helena batiam com os dos arquivos. Helena, a senhora está bem? Lúcia apertou a mão da amiga. Não, estou tremendo, parece que estou sonhando. Rafael, você está dizendo que Helena é herdeira de alguma fortuna nobre? Não só da fortuna. Mas de uma linhagem inteira que desapareceu misteriosamente da história. Eu sou só uma velha cega abandonada pelo filho. Não posso ser essa pessoa que o senhor está dizendo. Dona Helena, se a senhora permitir, posso levá-la para falar com um advogado especializado em heranças. Ele pode confirmar tudo. Dona Lúcia, o que a senhora acha? Esse tal de Rafael, ele não tem cara de golpista, mas hoje em dia, vai saber. Eu entendo a desconfiança. Mas não quero dinheiro. Só quero levar a senhora até onde pertence. E esse lugar é onde? Helena perguntou. Um casarão antigo em Petrópolis, abandonado há anos. Mas nos registros, a última proprietária ainda é sua mãe. Um casarão. Talvez seja uma lembrança que a senhora foi forçada a esquecer. Helena, a senhora quer ver esse lugar? Lúcia perguntou. Mas eu sou cega, como vou ver alguma coisa? Eu posso descrever tudo para a senhora. Rafael disse com suavidade. Você acha que eu tenho quantos anos de vida para voltar ao passado e procurar algo que nem lembro? Porque essa é sua verdadeira identidade. Não o que vê no espelho, mas quem a senhora realmente é alguém que teve sua identidade roubada. Roubada. A senhora já foi importante, Dona Helena. E talvez alguém tenha feito de tudo para que não se lembrasse disso. Então por que se importa? Por que me procurar? Helena perguntou, com desconfiança. Porque meu avô foi secretário de Dona Ana Maria, sua mãe. Antes de morrer, ele disse, uma mulher cega, mas com a luz mais brilhante, está presa na escuridão criada por outros. No início eu não entendi. Mas depois encontrei seu nome no caderno dele. Helena, a senhora acredita em destino? Lúcia perguntou baixinho.
Não sei, já acreditei, depois perdi a fé. Helena, se eu fosse a senhora, eu tentaria. Não pelo dinheiro, mas pela verdade. Lúcia disse suavemente. Rafael, se eu aceitar, você promete não se aproveitar de mim? Eu juro. Não quero nada da senhora. Só quero restaurar a justiça. Então, me dê um tempo. Preciso pensar. Não vou pressionar. Vou deixar meu cartão. Quando estiver pronta, é só me chamar. Obrigada. Helena, Lúcia chamou. Estou tremendo, mas não de medo. É que, pela primeira vez em muitos anos, sinto no vento o cheiro do passado. Talvez a senhora esteja começando a se lembrar. Helena, conseguiu dormir? Não, minha cabeça não para. Ainda está pensando no que o Rafael disse? O que você acha? Um homem aparece, diz que sou herdeira de uma fortuna e some como fumaça, como quer que eu durma. O Rafael deixou o cartão. Posso ligar para ele? Não, não quero vê-lo, pelo menos não agora. Helena, do que a senhora tem medo? Tenho medo de que tudo seja mentira. Tenho medo de ter esperança. Tenho medo de me machucar de novo. Eu entendo, mas a senhora tem o direito de saber a verdade. A verdade às vezes dói mais do que a mentira. Helena, a senhora viveu na escuridão por tempo demais. Se o Rafael estiver certo, a senhora não vai recuperar só a luz, mas também sua honra. E se ele estiver errado, então eu me abri, só para ser ferida mais uma vez. A senhora ainda tem a mim. Seja qual for o desfecho, estarei aqui. Eu já sonhei que estava num prédio enorme. Ao meu redor, pessoas de túnica. Me chamavam por outro nome. Depois tudo sumia. Achei que era só um sonho. Talvez fosse uma memória. Mas como alguém esquece a própria vida inteira? As pessoas podem ser forçadas a esquecer, Helena. Quando algo é doloroso demais. Helena, a senhora acha que o Rafael pode ser um golpista? O que você acha? Não sei. Mas essa história de herança é coincidência demais. E o jeito como ele apareceu, falando como num filme. Mas ele sabia o nome da minha mãe. Isso dá para descobrir, se alguém estiver realmente empenhado. Hoje em dia é fácil achar informações. Ele não pediu dinheiro. Não sugeriu nenhum benefício. Você viu? Sim. Mas às vezes o objetivo é outro. Pode ser ganhar sua confiança, para depois manipular. Dona Lúcia, estou tão cansada. Só quero paz. A senhora já tem isso. Aqui, comigo. Mas ainda me sinto vazia, como se não pertencesse a lugar nenhum. A senhora pertence aqui. Comigo. Ainda tem aquela foto minha com a Camila? Tenho sim. Quer que eu descreva? Por favor. Eu não lembro mais o rosto dela. Camila usava um vestido branco, cabelo trançado dos dois lados, ao lado da senhora. A senhora abraçava os ombros dela, e as duas riam muito. A luz do sol realçava seus olhos. Eu já fui bonita, né? A senhora era a mulher mais bonita do bairro. Helena. O que foi? Se um dia o que Rafael disse for verdade, o que a senhora vai fazer? Não sei, talvez nada. Já me acostumei a ser invisível. Não diga isso, se a verdade for sua, a senhora precisa reivindicá-la. Não quero fama. Só quero ser amada. Talvez a verdade traga as duas coisas. A senhora lembra quando a gente fazia bolos na época das festas? Claro. A senhora sempre queimava a primeira fornada. Camila ria tanto. Jogava farinha na minha cabeça. A senhora corria atrás dela pela casa toda. Aquela foi a última vez que ri sem me preocupar. Lúcia, você acha que o Miguel sabe algo sobre meu passado? Acha que ele escondeu algo? Talvez ele saiba que tive outra identidade. E não quer que eu me lembre. Se for isso, é terrível.
Um filho, com medo da mãe descobrir quem realmente é. Talvez ele tenha medo de perder o controle ou a herança. Não quero pensar que meu filho seria capaz disso. Mas a verdade, às vezes, é mais assustadora que a imaginação. Helena, a senhora acredita em intuição? Acredito. E minha intuição me diz que eu não sou uma pessoa comum. Então não fique parada. Vá atrás da verdade. Mas começo por onde? Pelo Rafael. Ele pode ser só uma ilusão. Podemos verificar isso. Lúcia, se fosse você, ligaria para ele? Ligaria. Não pelo ouro. Mas porque quero saber quem sou. Helena, quer que eu ligue pro Rafael agora? Ligue, mas se eu ficar nervosa, fale por mim. Claro. Alô, Rafael? Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é Lúcia. Amiga da dona Helena. Ela quer vê-lo. Sério? Posso ir agora mesmo? Venha. Mas se tentar qualquer coisa, não vai sair impune. Entendo. Levarei os documentos. Nada além da verdade. Estamos esperando. Helena, ele vem. Meu coração está acelerado. Nunca tive medo, mas agora tenho medo da verdade. A verdade não assusta. O que assusta é a escuridão. Então me deixe caminhar rumo à luz uma última vez. Lúcia, a porta já está aberta? Está sim, Helena. Vou levá-la até o sofá. Minhas mãos estão frias, meu coração ainda bate rápido. Não se preocupe, estou com a senhora. Ele chegou. Ouço os passos. Boa noite, sou Rafael. Boa noite. Dona Helena, está bem? Estou, se é que posso chamar isso de estar bem. Obrigado por me dar esta oportunidade. Não. Eu não dei oportunidade a ninguém. Eu só quero saber a verdade. Entendo. Eu trouxe os documentos. Aqui, uma cópia da sua certidão de nascimento. Eu não enxergo. Perdão. Eu esqueci. Vou ler para a senhora. Nome: Helena Rios Monteiro. Nascida em 5 de abril de 1941. Mãe: Ana Maria Monteiro. Local de nascimento: Fazenda das Palmeiras, município de Petrópolis. Fazenda das Palmeiras, nunca ouvi esse nome. A senhora morou lá até os 8 anos. Depois, houve um incêndio. Incêndio? De acordo com os registros do hospital em Campinas, a senhora foi levada em estado de choque com amnésia temporária. O quê? Quer dizer, eu perdi a memória? Sim. Após o incêndio, foi levada para um orfanato. Seu nome foi registrado incorretamente como Helena Rios, sem o sobrenome Monteiro. Você está dizendo que eu não cresci com minha mãe? A senhora não se lembra porque o trauma apagou suas memórias. Depois, foi adotada por um casal simples em São Carlos. E a partir daí, o passado foi completamente apagado. Helena, Lúcia apertou a mão dela ou a senhora está bem? Eu não sei. Minha cabeça está doendo como se 100 vozes gritassem ao mesmo tempo. Rafael, como você descobriu tudo isso? Encontrei o prontuário médico. E também uma foto antiga da senhora ainda criança. Posso mostrar para Dona Lúcia. Deixe-me ver. Aqui está. Meu Deus do céu. Helena, é você, esse olhar, esse sorriso, não dá para confundir. Você me reconhece na foto? Claramente. Você está ao lado de uma mulher de vestido de seda, te abraçando com força. Deve ser sua mãe biológica. Eu quero acreditar, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que, se eu for mesmo a herdeira, por que fui descartada? É isso que precisamos descobrir. Rafael, alguém da família ainda está vivo? Pode ser que sim. Mas suspeito que eles não querem que a senhora volte. Por quê? Porque, legalmente, a senhora é a única herdeira.
Se assinar o reconhecimento de identidade, todo o patrimônio passará para a senhora. E os outros? Eles estão ocupando a fazenda. Mas não têm laços sanguíneos diretos. Perderão tudo se a verdade vier à tona. Então, se eu revelar minha identidade, posso correr perigo? Não descarto essa possibilidade. Helena, a senhora não deve fazer nada sozinha. A senhora tem a mim. E eu estarei ao lado da senhora. Quero ir até o fim. O que você pretende fazer agora? Lúcia perguntou. Vamos para Petrópolis. Tenho um amigo advogado Dr. Mateus Almeida. Ele está disposto a ajudar gratuitamente. Tem certeza de que ele é confiável? Ele já atuou em vários casos complexos de herança. É muito íntegro. Lúcia, você vai comigo? Claro. Acha mesmo que eu deixaria a senhora ir sozinha? Rafael, eu não vou assinar nada sem a presença do advogado. Respeito totalmente essa decisão. Então, quando vamos? Amanhã de manhã. Helena, tem certeza? Não, mas sei que, se eu não for, vou me arrepender pelo resto da vida. Tudo bem. Vou preparar as suas coisas. Vamos de quê? Tenho um carro próprio. É seguro. Rafael. Sim. Se isso for um golpe, eu não vou perdoar. Eu juro, só quero que a verdade volte para quem é de direito. Lúcia, você se lembra de quando eu disse que sentia como se vivesse a vida de outra pessoa? Sim. E agora eu acho que a senhora estava certa. Talvez eu tenha sido roubada. Helena, a senhora está bem? Estamos quase chegando. Estou ouvindo as rodas do carro passando por cascalho. Sinto o cheiro de madeira úmida e lavanda. É a Fazenda das Palmeiras. Fica entre os campos de Petrópolis, a quase 2 quilômetros da cidade. Rafael disse. Helena, estou segurando sua mão. Pode ficar tranquila. Lúcia falou suavemente. Lúcia, estou tremendo, não de medo, mas porque estou prestes a reencontrar uma parte da minha vida. A senhora não está sozinha. Eu e Rafael estamos aqui. Espere um pouco. Helena parou. O que foi? Rafael perguntou. Ouvi algo, um sino de vento. De bronze, certo? Sim. Está pendurado no beiral antigo. Aquele sino ficava na porta do quarto da minha mãe. A senhora está se lembrando? Lúcia disse esperançosa. Não sei, às vezes, uma brisa é suficiente para arrastar memórias, como uma onda sobre a areia. Vamos entrar. Rafael abriu o portão de madeira. Tem alguém aqui? Helena perguntou baixinho. Não. O casarão está abandonado há 20 anos. Mas há alguém que cuida à distância. Por que ninguém mora aqui? Por que não se atreveram a tomar posse legalmente? A herança não foi reconhecida. Até hoje. Por dentro, o ambiente estava empoeirado. O cheiro do tempo tomava conta de tudo. Lúcia, você lembra do cheiro de tinta velha? Lembro. Igual ao da antiga igreja perto da nossa casa. Dona Helena, sente-se por favor. Eu trouxe um segundo dossiê. Esta é a parte mais delicada. Rafael disse. Fale. Após investigação, descobri que o incêndio de 1949 não foi um acidente. O quê? Foi proposital. Quer dizer, alguém incendiou a fazenda? Sim. E quem está por trás disso é o irmão da dona Ana Maria. Meu tio? Sim. O nome dele era Lourenço Monteiro. Como não herdaria nada, ele tramou destruir as provas e eliminar a família. Não, isso não pode ser verdade, Helena ofegou. Ele contratou alguém para atear fogo. Sua mãe morreu no incêndio. Mas de algum modo, a senhora foi salva e levada ao hospital. Porém, durante a evacuação, seus registros foram escondidos, e a senhora desapareceu do sistema.
Helena, Lúcia disse com a voz embargada, a senhora não foi abandonada, foi roubada. E esse Lourenço ainda está vivo? Faleceu há 8 anos. Mas o filho dele é quem mantém documentos falsos para tentar tomar posse. Qual o nome dele? Vitor Monteiro. Esse nome eu ouvi num sonho ou em alguma lembrança. Ele contratou advogados para alterar a sucessão. Mas como não tem comprovação legal, não conseguiu. Então, eu sou a única herdeira legítima. Sim. E basta a senhora confirmar sua identidade, assinar o documento e tudo voltará ao seu devido lugar. Helena, a senhora quer assinar? Lúcia apertou a mão dela. Não pelo patrimônio, mas pela justiça. Eu vou assinar. Certo. Este é o reconhecimento de identidade e o pedido de reabertura do processo de herança. Me dê a caneta. Helena assinou. Sua mão tremia, mas era firme. Acabo de carimbar meu próprio destino. Não como Helena a mãe abandonada, mas como Helena a sobrevivente. Dona Helena, há mais uma coisa. Rafael disse. O que é? Encontrei a última carta da sua mãe, escrita antes do incêndio. A senhora quer ouvir? Leia. Rafael tirou do dossiê uma folha amarelada. Helena, minha querida filha. Se você estiver lendo esta carta, é porque eu não consegui protegê-la. Sei que meu irmão planeja algo terrível. Entreguei uma cópia da sua certidão de nascimento a alguém de confiança. Se algo acontecer, viva, mesmo na escuridão, mas guarde seu coração puro. Você é a luz final da linhagem Monteiro. Helena, a senhora ainda está aí? Lúcia perguntou. Estou, mas meu coração parece ter parado. Helena. A vida inteira pensei que fui rejeitada pelo meu filho, esquecida pelo mundo. Mas a verdade é, fui traída desde criança. E agora a senhora recuperou tudo. Não. Ainda não. Camila se foi. Miguel escolheu me deixar. Nada pode trazer de volta o tempo perdido. Mas a senhora está viva. É testemunha de um crime e prova de sobrevivência. Rafael disse. Lúcia. O que foi? Olhe para mim. Estou olhando. A Helena que você conhecia não é mais uma sombra. Sou feita de carne, memória, cicatrizes e verdade. A senhora é Helena Rios Monteiro, uma mulher que ninguém jamais poderá enterrar. Sim. Eu vou viver e contar minha história. Helena, tome um pouco de água. Não fique com sede. Obrigada, Lúcia, minha mão ainda está tremendo. Tudo bem. A senhora acaba de escrever um novo capítulo da sua vida. Quem não tremeria? Eu ainda não sei se estou feliz ou triste. A senhora deve estar orgulhosa. Recuperou seu nome, sua identidade, e todo um passado roubado. Helena, quer visitar o quarto da sua mãe? Rafael perguntou. O quarto da minha mãe. Ainda está lá. Trancado há anos. O zelador nunca teve coragem de abrir. Quero entrar. Preciso sentir o lugar onde ela viveu e, talvez, morreu. Venha comigo. Lúcia, cuidado. Estou segurando a mão da dona Helena. Vamos juntas. Vou abrir a porta. Sim. Clac. Helena, está sentindo esse cheiro? Lúcia perguntou. Um perfume, suave, familiar, é o perfume da minha mãe. Ela usava um de flor de laranjeira e cedro. O frasco ainda está na penteadeira. Rafael disse. Estou me lembrando, havia um baú de madeira debaixo da cama. Está aqui. Um baú de madeira. Abra e me diga o que tem dentro. Tem fotos. Um retrato grande. Dona Ana Maria com um vestido branco, abraçando uma menina. Sou eu. E aqui a outra carta, escrita à mão, para Helena à luz da mamãe. Leia. Minha filha. Se você está lendo isso, é porque o destino te trouxe de volta.
preparei tudo para que pudesse encontrar a verdade caso eu partisse. Você não é uma criança abandonada. É a herdeira da família Monteiro e a última esperança de restaurar a honra soterrada pela traição. Com amor. Mamãe. Helena, a senhora está chorando? Lúcia perguntou suavemente. Não, não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de renascimento. Helena, o que a senhora quer que eu faça agora? Perguntou Rafael. Envie todos os documentos ao tribunal. Siga exatamente o que a lei exige. Mas, quero acrescentar uma condição. Que condição? Investigar o impostor Vitor Monteiro. Quero que ele pague por tudo o que roubou de minha mãe e de mim. Vou pedir para Mateus Ferreira cuidar disso. Ele não vai escapar. Helena, nunca vi a senhora assim. Lúcia apertou a mão dela. Até hoje, eu era apenas uma velha cega esquecida. Mas eu nunca estive morta. Ainda estou aqui, ainda respiro, e agora tenho voz. A senhora quer falar com a imprensa? Perguntou Rafael. Não. Não preciso de fama. Só quero ter minha vida de volta em silêncio, mas com plenitude. Mesmo assim, precisaremos ir ao tribunal para oficializar a herança. Eles vão fazer muitas perguntas. Deixem que perguntem. Tenho memórias e provas suficientes para responder tudo. Helena, se a Camila estivesse viva, ela estaria tão orgulhosa. Lúcia falou com ternura. Você acredita em mim? Acreditar no quê? Sinto como se ela ainda estivesse em algum lugar nesta casa. Não ouço sua voz, mas meu coração escuta. Porque este lugar faz parte do seu sangue. É onde a senhora pertence. Helena, o que a senhora pensa de tudo isso? Perguntou Rafael. Acho que vivi duas vidas. Uma vida cega, solitária e rejeitada. Outra vida que começa agora com memória, verdade e dignidade. E a senhora está no cruzamento entre as duas, disse Lúcia. Não. Eu já atravessei para o lado da luz. Helena, quando tudo for confirmado, a senhora será a proprietária oficial de toda a terra, da fazenda e dos investimentos antigos de sua mãe, explicou Rafael. Faça uma lista. Quero manter a fazenda, mas desejo usar a maior parte da herança para criar uma fundação de caridade. Sério? Lúcia se surpreendeu. Sim. Um instituto com o nome Camila para ajudar idosos abandonados e crianças órfãs sem lar. Helena, Lúcia encheu os olhos de lágrimas. A senhora me emociona profundamente. Não chore. Você deve se orgulhar por estar ao meu lado durante todo esse caminho. E o Miguel, o que vai fazer? Perguntou Rafael. Não desejo vingança. Mas também não vou me ajoelhar esperando por afeto. Se um dia ele vier, vou escutá-lo. Mas desta vez, quem decide sou eu. Helena, quer passar a noite aqui hoje? Perguntou Lúcia. Talvez só por uma noite. Quero ouvir cada respiração da casa. Quero conversar com minha mãe mesmo que seja só com o vento. Eu fico com a senhora. Eu também. Rafael assentiu. Helena, quer dar uma volta pelo quintal? Tem um campo atrás, não tem? Tem. Cheio de lavanda. E também um grande carvalho. Aquele carvalho foi onde pendurei um balanço. Helena, a senhora lembrou. Lúcia exclamou. Sim. Eu me lembro do fim de tarde em que minha mãe me empurrava devagar. Eu ria alto e pensei, sou a criança mais feliz do mundo. Agora a senhora é a mulher mais forte do mundo. Não, eu sou alguém que renasceu. Dona Helena, notícia urgente. Rafael entrou na sala com o rosto tenso. O que foi, Rafael? Perguntou Lúcia, virando-se. O Ministério Público de Petrópolis acaba de emitir uma intimação para Vitor Monteiro. Eles receberam os documentos de Mateus Ferreira com todas as provas de falsificação de testamento e usurpação de bens. Então ele será exposto? Helena perguntou. Não apenas exposto, ele enfrentará a justiça, respondeu Rafael. Helena, a senhora ouviu isso?
Lúcia apertou a mão da amiga. Eu ouvi, mas é estranho. Não é como as vezes em que fui deixada na escuridão. Desta vez, é como um sino de alerta. A polícia ordenou o bloqueio temporário dos bens que Vitor está ocupando. Ele deverá comparecer ao tribunal em uma semana. Rafael continuou. Não preciso que ele vá para a prisão. Mas preciso que a verdade seja reconhecida. Disse Helena com firmeza. A verdade será a cicatriz eterna no nome dele. Helena, a senhora conseguiu. Lúcia sorriu radiante. Eu não consegui sozinha. Se não fosse por você e por Rafael, eu ainda estaria sentada em alguma esquina, esperando ouvir meu nome. A senhora não apenas recuperou seu nome. Criou uma história que fará muitos repensar em suas próprias vidas. Rafael colocou suavemente um jornal sobre a mesa. O que tem no jornal? Perguntou Helena. Primeira página, a mulher cega e a herança enterrada por 70 anos, a verdade que abalou Petrópolis. Eles me chamaram de mulher cega? Helena sorriu levemente. Eu, na verdade, nunca enxerguei tão claramente quanto agora. Helena, é um telefonema. Lúcia lhe entregou o aparelho. Quem é? Não sei. Mas a pessoa está chorando. É o Miguel. Passe para mim. Mãe? Miguel? Mãe, me perdoa. Eu li o jornal. Eu não consigo acreditar. Acreditar no quê? Que a senhora é herdeira e que já fez parte da família Monteiro. Você podia ter perguntado em vez de me expulsar de casa. Mãe, eu errei. Me ceguei com a pressão, com a vida, com minha esposa. Com o egoísmo. Sim. O que você quer de mim? Não tenho coragem de pedir nada. Só quero ver a senhora. Olhar a senhora mais uma vez. Estou cega, Miguel. Mas ainda escuto, ainda sinto. Se você realmente quer vir, venha. Mas não prometo perdão. Mãe, eu vou. Quero dizer que eu amo a senhora. É tarde. Mas venha. Eu não te odeio mais. Mas também não sou mais dependente. Helena, Lúcia olhou para ela. Meu filho finalmente se lembrou de mim. Mas sabe de uma coisa? Eu não espero mais por ele. Porque a senhora se encontrou. Ainda temos algo a fazer hoje, interrompeu Rafael. O quê? Perguntou Helena. A cerimônia oficial de reconhecimento da herança e da Fundação Camila. Vamos. Prefeitura de Petrópolis. O auditório lotado de jornalistas e autoridades. Helena, vou te conduzir até o púlpito. Disse Lúcia. Tudo bem. Estou pronta. Senhoras e senhores. Rafael se dirigiu ao microfone. Hoje, declaramos oficialmente, Dona Helena Rios Monteiro é a herdeira legal e única de todo o patrimônio da família Monteiro, além de fundadora da Fundação Camila em apoio a idosos solitários e crianças órfãs. A senhora Helena deseja dizer algumas palavras? Perguntou um jornalista. Quero dizer algumas palavras. Helena se ergueu com firmeza. Eu sou Helena. Vivi 30 anos em um quarto escuro, sem luz, sem calor. Fui expulsa da casa do meu próprio filho. Achei que não era nada neste mundo. Mas hoje estou aqui não como herdeira, mas como uma mulher que recuperou sua dignidade. Podem tirar nossa fama, nossos bens, nossa infância. Mas ninguém pode tirar um coração que ainda pulsa por esperança. Eu sou prova viva de que a justiça não abandona ninguém, ela apenas demora. Mas quando chega, vem com luz. Aplausos preencheram todo o auditório. Helena, tem alguém que quer te ver. Rafael sussurrou. Quem? O antigo zelador da fazenda, ele disse que tem algo para devolver. Helena, eu sou Pedro, falou um senhor. Eu era jardineiro da sua mãe. Quando soube que a senhora estava viva, eu guardei isso por 70 anos. O que é? Uma presilha de cabelo de prata, gravada com o nome Helena. Sua mãe sempre a carregava no bolso.
No dia do incêndio, encontrei-a aos pés da escada. Helena, quer ficar com ela? Lúcia perguntou. Não. Quero doá-la à Fundação Camila. Que seja símbolo de continuidade. Algumas semanas depois. Helena, como está se sentindo? Lúcia perguntou, sentadas na varanda da fazenda. Ouço os pássaros. Sinto o cheiro de bolo assando. Escuto risadas de crianças da escola do outro lado da colina e escuto sua voz clara, calorosa. Porque a senhora está viva. Já não sou mais a cega abandonada. Sou a guia da minha própria vida. Camila estaria orgulhosa. Eu sei. E minha mãe também. Helena tem visita. Quem? Uma mulher quer ser voluntária na Fundação Camila. Ela era enfermeira e foi rejeitada pela própria família. Traga-a. Cada pessoa como ela é um tijolo na construção do futuro. Helena, obrigada. Disse Lúcia com ternura. Se não fosse por você, eu não teria chegado até aqui. Vamos caminhar juntas até o fim. Sim. Mas desta vez não deixarei ninguém tirar minha confiança novamente. A história de Helena nos ensina sobre o valor da verdade, da resiliência e da compaixão. Apesar de ter sido traída, esquecida e viver na escuridão por muitos anos, ela nunca perdeu a dignidade nem a esperança. Quando a verdade veio à tona, Helena não buscou vingança, mas escolheu o perdão e reconstruiu sua vida com amor e generosidade. Sua trajetória nos lembra que a justiça pode demorar, mas ela sempre chega e que, em qualquer circunstância, a fé em si mesmo é algo que ninguém pode tirar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.